Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor, boa tarde, que ótimo início de noite, vamos estar juntos, no nome de Jesus, nesse dia de hoje, buscando a palavra, louvando, bendizendo o nome do Senhor. Você é muito bem-vindo para estar conosco, compartilhe com os teus amigos o nosso culto, vai ser um culto poderoso, eu tenho certeza absoluta que você vai ser cheio da vida de Deus, em nome de Jesus. Você está ouvindo os pássaros do lado, são os meus companheiros do culto. Glória a Deus por isso. Eu começo a pregar, eles começam a interagir comigo também. Queridos, eu quero dizer que eu sou o pastor Nelson, nós somos da Igreja Videira, aqui em Angola, e Deus tem sido muito bondoso conosco. Através da Vinha Angola, temos estabelecido a obra de Deus, temos uma grande parceria com a MC, o apóstolo Elias, caminhamos em unidade para estabelecer o reino de Deus aqui em Angola, para a glória de Jesus. Nós vamos começar o nosso culto, um culto maravilhoso. Tenho certeza que você vai receber muito de Deus. Eu quero começar lendo no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Lucas 8, 22. Sabe, nós precisamos ter expectativa daquilo que nós vamos fazer. Sempre, em tudo que você faz, você precisa ter uma expectativa. Nós estamos começando o nosso culto. É muito importante que você alinhe o seu coração e gere uma expectativa acerca desse tempo que nós vamos passar juntos. Lucas 8, 22 diz: aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco, à companhia dos seus discípulos, e disse: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Jesus, ele entrou num barco, e a Bíblia diz que entrou nesse barco com Jesus os seus discípulos. Os discípulos estavam com ele. E a palavra do Senhor foi: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Então Jesus, ele estava indo em uma direção e os discípulos estavam junto com eles. E nessa caminhada, com o objetivo de chegar ao outro lado, eles tiveram grandes experiências com o Senhor. Então nós precisamos ter uma expectativa, Se você abrir o seu coração para Jesus, tem uma expectativa acerca daquilo que Jesus tem para você, acerca do quanto você pode experimentar em Deus. Eles partiram para o outro lado e tiveram uma experiência maravilhosa com o Senhor, de livramento enquanto estavam navegando, e presenciaram um grande milagre quando chegaram do outro lado da margem. Ir para o outro lado nos fala de uma disposição, e uma disposição de fazer algo com Cristo ao nosso lado, onde Cristo está ali fazendo parte das nossas decisões, da nossa vida. Que possamos então ir para o outro lado, que possamos ter uma atitude, uma ação de cultuarmos ao Senhor, bebermos do Senhor, nos alimentarmos dele, porque há muita vida de Deus para nós nesse culto, no nome de Jesus. Coloque-se aí no barco, posicione-se no barco, porque Cristo já está nele, e vamos ter um culto poderoso, em nome de Jesus. Vamos ter um culto cheio de vida, de unção, de graça. Abra o seu coração, você vai ser impactado pela presença de Deus. Nós vamos orar agora, fazer uma oração pessoal, alinhando o nosso coração com aquilo que nós temos como expectativa. Talvez passamos a semana com turbulências, com dificuldades, chegamos até aqui com uma série de questões, mas eu quero desafiar você a abrir o seu coração nesse instante e focar em Deus, em absorver tudo aquilo que Jesus tem para você e tudo aquilo que vai ser essa experiência nesse barco, nessa navegação, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós oramos por esse culto, mais um dia tremendo, mais um dia maravilhoso, mais uma grande oportunidade de nos alimentarmos da Tua Palavra, de irmos para o outro lado, de termos uma experiência com o Senhor. Nós consagramos este culto, esta reunião, em nome de Jesus. Pai, nós abençoamos o louvor, o momento de oferta, declaramos que será um tempo profético, um tempo sobrenatural. Receberemos muita vida do Senhor através do louvor, da adoração, através de tudo aquilo que nós vamos viver nesse culto. Aleluia! Glória a Deus! Seja bem-vindo a este culto poderoso. E você vai ser muito cheio de Deus, vai louvar. Vamos louvar ao Senhor com muita alegria. Vai ser um louvor poderoso. Aleluia! Estamos juntos. Glória a Deus.
Que maravilha, nós estamos aqui outra vez para adorar o nome do Senhor Jesus, amém? Espero que você esteja bem, espero que você esteja feliz. Quero estimular você a ficar em pé, se você puder. Nós vamos hoje dançar muito para o Senhor. Vamos celebrar o Senhor com tudo que nós temos em nome de Jesus, amém? Se solte aí onde você está, vamos louvar o nome do Senhor. Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. E Ele leva o nosso fardo, leva o nosso fardo, pecados também. Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Mais uma vez, Ele está lutando, Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. E lá na cruz Ele levou, leva nosso fardo, pecados também. Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. E eu viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em nome de Jesus. Vamos! Você que está em casa vai dizer: Deus está lutando, Ele é por nós, Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. Ele leva o nosso fardo, leva nosso fardo, pecado também. Ele triunfou sim, Ele triunfou. Estaremos firmes, sem temor algum, Jesus está aqui. E eu viverei, viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre em Nome as palmas de Jesus. Você vai dizer: eu viverei, somente a guitarra. Viverei, não morrerei. O poder da ressurreição é vivo em mim. Sou livre. Mais uma vez. Em nome de Jesus. Aleluia! O nome de Jesus é poderoso. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós louvamos o nome do Cordeiro. Se você pode, onde você está, levante as suas mãos para o céu comigo. Oh, Espírito Santo, nós amamos a sua presença, Jesus. Tu és maravilhoso, Senhor. Luz do mundo, vieste à terra.
Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, e és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Coloque as mãos sobre o seu coração agora. Espírito de Deus, nós te adoramos, Jesus. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. E eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Jesus, tu és maravilhoso, Espírito Santo, tu és maravilhoso, Jesus. Vem derramar sua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar sua glória, queremos mais de ti, queremos mais de ti. Diga isso. Vem derramar sua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar sua glória, queremos mais de ti, queremos mais. Levante as suas mãos para dizer: vem derramar sua glória, queremos ver tua face, queremos ver tua face.
de ti, queremos mais de ti. Jesus, tu és a razão da nossa vida, tu és a razão de estarmos aqui. Por isso, nesse momento, nós ministramos a unção do Espírito sobrenatural sobre cada um dos nossos irmãos. Jesus, que a sua glória invada esse lugar, que a sua glória invada o nosso coração. Nós só estamos aqui porque a sua presença vale muito, Jesus. Nós só estamos aqui porque a sua presença é poderosa. A sua presença é poderosa, Jesus. A sua presença é poderosa. Seu nome eu sempre adorarei. Aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. Mais uma vez, aquele que criou. Aquele que criou o céu e a terra, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei, de dia, de noite, seja onde quer que eu for, seu nome eu sempre adorarei. E aquele que me livrou, aquele que me livrou das garras de Satanás, seu nome eu sempre adorarei. Aquele que me livrou das garras de Satanás, seu nome eu sempre adorarei. E o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que eu for, seu nome eu sempre adorarei. O nome de Jesus, o nome de Jesus, eu sempre adorarei. O nome de Jesus, eu sempre adorarei. De dia, de noite, seja onde quer que eu for, seu nome eu sempre adorarei. Aleluia! Obrigado, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Depois de louvarmos ao Senhor, chegou um momento muito importante para o corpo de Cristo, né? Algo muito importante a ser feito. É ofertarmos na casa do Senhor, é nos comprometermos com a edificação da obra de Deus,
Olha o que diz a Bíblia no livro de Mateus 13:44. Mateus 13:44. Vai aparecer aí a maneira como você pode contribuir com a obra de Deus. Aponte, e se Deus tocar no seu coração, você é muito bem-vindo para esse desafio que nós vivemos. Mateus 13:44 diz assim: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto num campo, o qual certo homem, tendo-o achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai, vende tudo que tem e compra aquele campo. Olha como diz a palavra acerca do reino dos céus, que é semelhante a alguém que encontra um tesouro, que encontra algo muito importante, muito relevante, esconde, ele vende tudo que tem e compra o campo. Por que ele o faz? Por que ele vende tudo e compra aquele campo? Porque naquele campo estava o tesouro dele. A Bíblia diz que onde está o nosso coração, ali está o nosso tesouro. Quando você tem o coração preso no dinheiro, ali é o seu tesouro. Mas quando você tem um coração grato a Deus, sabe, quando você tem um coração aberto para envolver-se na obra de Deus, através dos nossos dízimos e das nossas ofertas, então aí está um ensino e um princípio muito valioso. A Bíblia diz que esse homem que encontrou um tesouro, ele vendeu tudo. Aquele tesouro que ele encontrou valia mais do que tudo que ele possuía. Esse tesouro é Cristo. Nós podemos pensar assim: quando você encontra Cristo, logo tudo na vida perde o valor, no sentido de se compararmos com Cristo, porque Cristo é o nosso maior tesouro. Logo, Ele sendo o nosso maior tesouro, nós não nos prendemos nas coisas do mundo, ao contrário, nós nos envolvemos com a sua obra. Esta pessoa, ele envolveu-se com aquele campo, porque ali estava o tesouro dele. Quando você entende que a obra de Deus, que a casa do Senhor, a igreja que você faz parte, é abençoada, abençoa você, abençoa outros, sabe? Promove vida, promove salvação. Envolva-se com ela, então. Envolva-se com ela, porque de fato aí demonstra a importância que você dá para aquilo que você encontrou. Glória a Deus a você que anda conosco, que percebeu o nosso coração, a nossa disposição para a edificação da obra, e é um dizimista e um ofertante na casa do Senhor. Deus há de multiplicar a sua sementeira, porque este é o coração do Senhor. Quero orar pela sua vida financeira. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos por tudo que temos tido da parte do Senhor. Somos gratos porque temos sido sustentados e cuidados pelo Senhor a cada dia da nossa vida. Nós queremos consagrar agora todos aqueles que são dizimistas, ofertantes na obra do Senhor, aonde congregam aqui em Angola, em Luanda conosco, em nome de Jesus, que haja multiplicação de cada sementeira. Ao devolvermos os nossos dízimos, as nossas ofertas, nós estamos declarando: encontramos um tesouro especial, que é o corpo de Cristo, que é a casa do Senhor, e nós fazemos parte dela. Portanto, nós nos envolvemos com ela por conta do valor que ela tem para nós. Nós consagramos e abençoamos cada semente, que haja multiplicação em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Deus te abençoe, faça parte conosco desta grande edificação da obra de Deus. Amém? Bem, nós vamos compartilhar a palavra agora. E antes de compartilhar a palavra, eu quero te dar uma notícia muito especial. Se você não viu, você pode ver. A partir de domingo passado, nós temos agora, por 11 horas da manhã, o nosso Domingo Kids. Está excelente. Cada domingo temos sido surpreendidos e vamos avançar muito mais. Então, fique atento aí no nosso canal vinhangola.tv. Lá você pode compartilhar com as crianças, sobrinhos, parentes seu, em outro país, distante, não importa onde. Ele vai ouvir uma mensagem da palavra do Senhor. Vai ser muito edificante, eu tenho certeza absoluta disso. Amém? Queridos, nós investimos aí 4 finais de semana falando sobre as experiências do povo no caminho do deserto. Glória a Deus! Agora eu quero falar com você sobre o estilo de vida em Canaã. Tem um ponto muito importante nesse caminho do deserto que eu não me
detive muito nele, que é sobre o tabernáculo, porque só aí eu acho que daria umas 3 a 4 ministrações. Então eu vou, num momento oportuno, compartilhar com vocês somente sobre o tabernáculo. Vamos entender todo o contexto do tabernáculo, a direção de Deus para Moisés construir o tabernáculo, as ofertas que foram levantadas para aquilo, os sacerdotes que Deus separou para cuidar do tabernáculo, a oferta do sacerdote, o alimento do sacerdote, as roupas sacerdotais, a habilidade que Deus deu aos homens através do Espírito Santo, do Espírito de Deus, para moldar coisas, para, enfim, fazer parte daquela edificação e outras coisas mais. Vamos falar do átrio, do sacrifício, de todo o contexto do tabernáculo, quanto isso aponta para o evangelho que nós vivemos hoje, o evangelho de Cristo, né? Enfim, tem muita coisa para nós falarmos ali. Não vamos parar nisso por enquanto, mas nós vamos em breve falar sobre essa questão do tabernáculo. Gere uma expectativa no seu coração. E nós vamos, nesse tempo que formos falar no tabernáculo, nós vamos estudar entre o capítulo 36 e o capítulo 40 do livro de Êxodo, mas não é hoje, ok? Hoje eu quero compartilhar com você sobre o estilo de vida em Canaã. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 13, versículo 5. Êxodo 13, 5. E sobre o estilo de vida em Canaã, nós vamos compartilhar mais de uma vez. Nós vamos ter aí de 2 a 3 ministrações falando só sobre o estilo de vida de Canaã. Você vai ser muito edificado, tenho certeza absoluta disso. Aqui no livro de Êxodo, então, 13:5, diz assim: quando o Senhor te houver introduzido na terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos heveus, dos jebuseus, a qual jurou a teus pais te dar, terra que mana leite e mel, guardará este rito neste mês. Interessante, aqui a Bíblia diz que quando o Senhor houver introduzido o povo na terra dos cananeus. Então era uma terra que já tinha povos ali que possuíam, era a terra de Canaã. Mas Deus tinha um objetivo, Deus tinha uma promessa lá para Abraão de dar Canaã para os seus filhos. E nós vamos aprender muito sobre isso hoje. E Deus então estava por introduzir o povo nesta terra. E ele diz que essa terra, eles receberiam, eles seriam introduzidos nela, porque havia uma promessa para os seus pais. E qual que é a especificidade, né? Ou qual que é, assim, uma característica marcante desta terra e única? Era uma terra que manava leite e mel. Havia leite e mel. Leite e mel são os 2 únicos alimentos que provêm da vida. Glória a Deus. Depende da vida para que haja mel. Depende da vida para que haja leite. Isto é um milagre da parte do Senhor. Então Deus estava por introduzir o povo nesta terra. Uma terra abençoada. E Deus disse que eles deveriam guardar este rito neste mês. Canaã, então, nos fala do lugar do propósito. Vamos ver isso juntos? Diga assim: Canaã nos fala do lugar do propósito. Sabe, interessante, propósito nos fala de uma meta, nos fala de um objetivo, propósito nos fala de um alvo. Então quando você tem um alvo, uma meta, um objetivo, você tem um propósito. E aí, quando você tem um propósito, esse propósito que você tem, que tem a ver com a meta, com o objetivo, ele desenvolve o quê? Um estilo de vida. Um estilo de vida. Então você começa a viver, andar, dar passos em função do quê? Do seu propósito, do seu objetivo, né? Do seu plano, né? Da sua meta, da onde você quer chegar. No livro de Salmos, eu acho tremendo, Salmos 139, 16. Salmos 139, 16. Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Olha que coisa maravilhosa. A palavra dizendo acerca de Deus, a meu respeito e a seu respeito. Os teus olhos me viram. Os teus olhos me viram
ainda informe, e no teu livro foram escritos. Oh, que coisa maravilhosa! Todos os meus dias, no livro de Deus, foram escritos todos os nossos dias. Você consegue perceber a grandeza disso? Você consegue perceber a excelência disso? Você consegue perceber o sobrenatural? Foram escritos todos os meus dias, cada um deles, escrito e determinado. Cada dia nosso foi escrito no livro de Deus e determinado, quando nenhum deles ainda havia. Você precisa tomar posse dessa palavra, porque se você tomar posse dessa palavra, vai ser muita incredulidade se você ceder às pressões que vêm na sua mente e deixar a depressão conduzir você no sinal de que não dá, não posso, não consigo, não sou digno, não mereço, quero me matar. Peraí, se os teus dias foram escritos por Deus, você quer dar cabo neles, por quê? Porque você não conseguiu? Ué, mas então você não conseguiu? Entrega a Deus os teus caminhos, dependa dele, deixa ele fazer o que tem que ser feito. Olha o que os Salmos diz, que os nossos dias, antes ainda, quando éramos uniformes, que coisa maravilhosa, já foram escritos por Deus, todos eles. Todos os meus dias foram escritos e determinados. Cada um dos meus dias já está determinado no livro de Deus. Agora, se você acha que o fracasso que você está vivendo está determinado no livro de Deus, aí você não vai encontrar sentido algum para adorar a Deus. Porque como é que você vai buscar a presença de Deus se Ele planejou essa desgraça para você, esse problema que você está vivendo? Agora, se você entender que isso que você está passando, contrário à vontade de Deus, essa situação de morte, medo, de pânico, de falência, de falta de dinheiro, é uma arma maligna contra você, você então vai posicionar-se em Deus e vai prevalecer. Por quê? Porque os seus dias foram escritos no livro de Deus. E os planos que Deus tem para mim e para você são planos de bênção. Os olhos me viram em substância ainda informe, ou seja, não havia sido formado. Antes de sermos formados, todos os dias foram escritos, determinados. Glória a Deus. Isto é sobrenatural. Que você possa deixar o teu coração receber esta revelação das verdades de Deus. Olha o que diz no livro de Romanos, capítulo 8. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o mal ou para o bem? Você acha que o que você está vivendo é para o seu mal ou para o seu bem? Porque eu vou te falar uma coisa, se nós percebermos a ótica de Deus para a nossa vida, tudo ganha uma cor completamente diferente. A escuridão, as trevas vão embora. Você vai ver a luz do sol de dia e de noite. Porque olha, que coisa tremenda, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, você precisa entender que tudo que acontece na sua vida coopera para o seu bem. Aí você vai dizer, pastor, mas eu estou passando por uma tribulação. Esta tribulação, ela pode contribuir para o seu bem, desde que você perceba isso, desde que você entenda que você é amado por Deus, dos que amam a Deus. Então, se você, presta atenção nisso, se você sabe qual é o segredo, aliás, é uma pergunta que eu quero te fazer. Você sabe qual é o segredo para mudar a imagem de todas as lutas que você tem? Presta atenção. Qual é o segredo para mudar a imagem de todas as lutas que você tem? É saber que você é amado por Deus. Se você entende que você é amado por Deus, muda completamente a imagem de todas as lutas que você passa na vida. Então saiba que as lutas, elas nunca vão deixar de existir. As lutas sempre estarão ao nosso lado, nos acompanhando. Porém, o fato é simples, nós somos amados por Deus, nós amamos a Deus. Desta maneira, nós estamos aqui para desfrutar de todas as bênçãos do Senhor. Muitas vezes, então, você não precisa orar. Muitas vezes a questão não é orar,
é simples, é resolver no seu coração que você é amado incondicionalmente. E se você é amado incondicionalmente, você não precisa estar orando, dizendo, Deus, mostra para mim. Não, Ele já mostrou. Ele já mostrou que Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho único para morrer no nosso lugar. Então, se Ele já demonstrou este amor por você, logo você precisa entender que, independente da luta, coopera para o seu bem. Por quê? Ele te ama e você o ama. Então, nós precisamos entender que fomos chamados por Deus para um propósito. Ele nos ama. Saiba disso. E aí, se Ele me ama, tudo coopera para o meu bem. Mesmo aquilo que é ruim, mesmo a adversidade, mesmo a dificuldade, vai agregar em mim valores que eu ainda não tinha. Posso ouvir um amém? Guarda isso no seu coração. Creia. Deus, Ele vai transformar todas as circunstâncias da sua vida em bênção para você. Você só precisa confiar nessa promessa. Deus, Ele vai transformar toda maldição em bênção. Ele vai transformar toda luta, todo pavor, toda angústia, toda perseguição em bênção para mim e para você. Você precisa receber isso na sua vida. Então, muitas vezes, nós não entendemos isso. Amém? Mas pronto, vamos lá. Deixa eu entrar aqui no que diz respeito a esse estilo de vida em Canaã. Como eu já falei, talvez nós vamos ministrar aí umas 3 palavras só falando desse contexto do estilo de vida em Canaã. A primeira palavra, que eu quero ministrar, ou aliás, a primeira parte, a palavra sempre será a mesma, o estilo de vida em Canaã. Mas a primeira parte dessa longa caminhada que nós teremos passeando pela Bíblia é o que significa Canaã. Nós precisamos, já que eu quero viver em Canaã, já que eu vivo em Canaã, aliás, porque através de Cristo eu vivo em Canaã, já que eu vivo em Canaã, qual que é o estilo de vida em Canaã? Agora, para saber como deve ser o estilo de vida, primeira coisa eu preciso saber o que significa Canaã, porque imagina, às vezes você vai conversar de um assunto que você não sabe do que se trata. Como é que você vai conversar de um assunto que você não sabe do que se trata? Você precisa primeiro se inteirar do assunto. Canaã é a terra que Deus prometeu aos israelitas, como o quê? Como herança. Nós falamos disso. Nunca se esqueça, guarda cada detalhe da palavra. Canaã é a terra que Deus prometeu aos israelitas. Quando os israelitas conquistaram Canaã, esta região passou-se a chamar, depois, obviamente, nos tempos futuros, passou a se chamar Israel. Então, Canaã tornou-se Israel. Aleluia. Então, em Canaã, ali habitavam alguns povos, ok? E os cananeus, heveus, nós lemos os jebuseus, etc. Então, Canaã era um lugar da promessa de Deus para os israelitas. Deus havia estabelecido lá em Abraão esta grande promessa. Canaã era uma região muito fértil, uma região muito boa de se viver, com muitas vantagens, com muitas coisas interessantes. Então Deus, Ele tinha uma grande bênção para o povo de Israel. Então Canaã representa o lugar do propósito, o lugar da vontade de Deus, representa o ambiente da bênção de Deus, o ambiente do tempo de Deus, do favor de Deus sobre nós. Só que em Canaã havia muitas guerras, não foi fácil conquistar Canaã, havia o quê? Muitos obstáculos. Nós sabemos que Canaã é o propósito de Deus para nós, mas sempre haverá muitos obstáculos para que possamos viver, conquistar, viver e desfrutar do lugar do propósito de Deus. Então nós precisamos ficar muito atentos a isso. Porque Deus tem para nós um propósito. A vida de Deus para nós é boa, é uma vida agradável e é uma vida abundante. Mas há oposição. Por exemplo, como nós estamos vivendo nesses dias, nessa época de pandemia, é uma grande oposição. Porque as pessoas não podem empreender, as pessoas têm dificuldade de circular, as pessoas têm dificuldade de trabalhar, nós temos dificuldade de congregar, é um obstáculo. Mas nós entendemos que estamos em Canaã, no lugar do propósito de Deus. E o que nós fazemos? Nós resistimos na autoridade do nome de Jesus, porque nada pode impedir você de viver o propósito de Deus na sua vida. Creia nisso. Então nada resistiu. O povo de Israel prevaleceu, venceu os
adversários. E desfrutam até hoje de Canaã, de Israel, e nós vamos falar disso daqui a pouco, ok? Então veja bem, a conquista de Canaã, ela coloca a nossa fé em prova. A nossa fé é provada quando nós somos desafiados a conquistar, a viver, a desfrutar de Canaã, que é o lugar do propósito de Deus. No livro de Gênesis, olha só, Gênesis, capítulo 17, versículo 6. Gênesis 17, 6. Far-te-ei fecundos extraordinariamente, de ti farei nações, e reis procederão de ti. Deus está estabelecendo uma promessa para Abraão, aguardando aí no seu coração. Far-te-ei fecundo, que coisa gloriosa, de ti farei nações. Então existe uma bênção a partir de Abraão, existe uma bênção a partir de você. E ela iria acontecer aonde? Em Canaã, lugar do propósito. Então a bênção de Abraão, ou a bênção destinada a Abraão, ela iria se concretizar em Canaã. O objetivo era que a descendência dele possuísse Canaã. O objetivo era que a descendência dele vivesse na terra da promessa. No livro, deixa aberto aí, nós vamos voltar a ler ainda. Ok? No mesmo livro de Gênesis 17, mas no livro de Apocalipse 2:26 diz assim: ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Qual que foi a promessa para Abraão? Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações, reis procederão de ti. Então a promessa para Abraão era que ele iria fazer dele nações. Apocalipse confirma, diz que ao vencedor darei autoridade sobre as nações. Olha só, também reis procederão de ti. Reis procederão de ti. Lucas 1:31 diz assim: eis que conceberás e dará à luz a um filho, a quem chamarás pelo nome Jesus. O anjo então veio falar com Maria acerca do seu filho, e o anjo declarou que o nome do filho era Jesus. Lembra qual que é a promessa? Vai haver nações a partir de ti e reis. Aqui nós estamos falando do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O anjo então disse a Maria: é a primeira vez que na Bíblia aparece o nome Jesus. Por quê? Porque antes de receber o nome de Jesus, ou de Maria ouvir que o nome do seu filho seria Jesus, a Bíblia apresenta muitos outros nomes a Jesus. Filho de Deus, são 10 nomes no mínimo. Filhos de Deus, Emanuel, o Cristo, né? O Messias, maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Raiz de Davi, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Mas a primeira vez que é mencionado o nome Jesus foi através do anjo para Maria. No versículo, Lucas ainda 1, né? Lucas 1, versículo 32. Este te será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará. O que foi a promessa para Abraão? Como que é? Vamos voltar lá. Gênesis 17, 6. Far-te-ei fecundo extraordinariamente, de ti farei nações e reis procederão de ti. Olha a palavra se cumprindo aqui em Jesus. A promessa estava lá atrás para Abraão. Nunca se esqueça disso. E aí o Senhor diz que ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó. Seu reinado não terá fim. Ele será chamado então o Rei dos Reis, Jesus Cristo, o Filho do Altíssimo, e ele reinará para todos sempre. Aleluia, glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Não esqueça, nós vamos voltar lá em Gênesis. Mas o que nós estamos
fazendo aqui? Construindo um raciocínio sobre esse ambiente de Canaã. Nós estamos entendendo o porquê de Canaã. Significa o lugar do propósito. E lá no livro de 2 Samuel, capítulo 7, versículo 9, nós temos a menção aqui acerca disso. Olha que coisa maravilhosa. Samuel 7, 9. E fui contigo, porque onde quer que andasses, eliminei os teus inimigos diante de ti, e fiz grande o teu nome, como só os grandes têm na terra. Preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite. Olha a promessa sobre Israel. E o plantarei para que habite no seu lugar. Qual que é o lugar? O lugar da promessa, Canaã. E não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflinja como dantes. Olha o que Deus está estabelecendo lá no livro de Samuel, falando sobre Jesus, relembrando a promessa de Abraão, no versículo 16: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre, segundo todas as palavras, conforme toda esta visão. Assim falou Natã a Davi. Que coisa gloriosa quando a gente percebe o mover do Espírito Santo. Partimos lá de Abraão, chegamos aqui a Davi, e Deus confirmando a terra prometida, confirmando a promessa de Deus. Daqui a pouco eu vou falar um pouco, no final eu quero falar sobre isso, o que de fato significa Canaã para nós. Então o Senhor deu o trono de Davi. Que coisa linda. O seu reino, a promessa é: nunca terá fim. Glória a Deus. Então, nunca se esqueça, Canaã é o lugar da promessa. O que significa Canaã? Canaã significa o lugar que Deus prometeu, a terra que Deus prometeu a Abraão. E o que Deus falou? Que lá, nessa terra de Canaã, ele seria fecundo, seria fértil extraordinariamente, e que iria estabelecer, ou que reis iriam proceder dele. E isto é o mover do Espírito Santo, e isto é a bênção de Deus, e hoje nós podemos desfrutar disso, para a glória de Jesus. Segunda parte aqui da nossa reflexão, são 3 pontos só. Segundo ponto: quem recebeu a promessa de Canaã? Vamos voltar agora para o livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 6. Gênesis 17, 7. É o segundo ponto. Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, a tua descendência, no decurso das suas gerações, aliança perpétua para ser o teu Deus e a sua descendência. Tudo isso Deus está falando para Abraão. Então, primeiro nós entendemos o que significa Canaã. Agora nós estamos entendendo para quem foi estabelecido esta promessa. E nós sabemos que foi para Abraão. E olha que coisa maravilhosa que Deus estabelece sobre Abraão. Ele fala sobre uma aliança. Deus está estabelecendo com Abraão uma aliança. E uma aliança é diferente de um contrato. Um contrato, quando não te serve mais, você rompe, rasga. Mas uma aliança não. A aliança é perpétua. E foi isso que Deus estabeleceu. No versículo 8, olha que coisa interessante. Tudo isso, a promessa para Abraão. Lembre, nós estamos falando de Canaã. Primeiro, então, nós aprendemos o que significa Canaã. Definimos aqui, segundo a palavra, que é o lugar do propósito. E no lugar do propósito, as nações são estabelecidas a partir dali e reis são levantados a partir dali. E nós lemos que a promessa se cumpriu. Jesus falando com Maria, e ela passou lá por Davi, aonde Deus reafirma para Davi o compromisso de estabelecer um reino eterno, um reino que não teria fim. Este reino se cumpriu em Jesus. Glória a Deus por isso. Então agora nós estamos falando sobre a promessa foi para Abraão. Olha que coisa, no versículo 8 diz: dar-te-ei a tua descendência a terra das
tuas peregrinações. Olha o que Deus está falando para Abraão. Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações. Nosso pai Abraão peregrinou nessa terra. Por causa disso, a promessa está sendo estabelecida sobre ele e a sua descendência. Toda a terra de Canaã, Israel, nos nossos dias, em possessão perpétua. Glória a Deus. E serei o seu Deus. Deus prometeu para Abraão, Canaã, e aos seus descendentes, para todos sempre. Então, se Abraão recebeu a promessa, o que tem a ver conosco isso? Nós também somos herdeiros. Ah, pastor, mas como? Olha o que está escrito no livro de Gálatas, capítulo 3, versículo 29. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Você pode dizer um amém aí? Você pode dizer glória a Deus? Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a sua promessa. Deus então estabelece uma promessa para Abraão. Qual promessa para Abraão? Dar-te-ei a tua descendência a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua, e serei o seu Deus. Esta é a promessa para quem? Para Abraão. E no livro de Gálatas diz que nós somos herdeiros, aleluia, se sois de Cristo. Olha que coisa, primeiro ponto interessante, você é de Cristo? Você já recebeu Jesus como Senhor na sua vida, como Senhor e Salvador? Pastor, como eu faço isso? É simples, se você disser assim: Senhor Jesus, eu abro a porta do meu coração e te recebo como meu Senhor e como meu Salvador. Se você fizer isso, se você confessar a Jesus de todo o seu coração, crendo, você é salvo. Olha que coisa maravilhosa. Então, a promessa da terra, né? A promessa de Canaã é para os seus, é para Abraão e para os seus descendentes. Você só se torna descendente de Abraão se você for de Cristo, se você já o recebeu como Senhor e Salvador da sua vida. Então, primeira coisa, você precisa receber Cristo. Você tem que ser do Senhor. Se você é do Senhor, logo você é herdeiro. O que nos garante o ser de Cristo? Nos garante a descendência de Abraão. Então, se você é de Cristo, logo você é descendente de Abraão. E se você é descendente de Abraão, você é herdeiro de todas as promessas que Deus estabeleceu para Abraão. Que coisa maravilhosa. Qual que foi a promessa? Vou te relembrar aqui. Então, qual é a promessa? Toda a terra de Canaã, todo lugar do propósito de Deus, aleluia, é nosso. Por quê? Porque Deus estabeleceu isso como promessa para Abraão. No livro de Gálatas também, capítulo 4, Gálatas 4, 7, diz assim: de sorte que já não és escravo. Você não é escravo, você não está mais no Egito, você não está debaixo da influência do mundo, da influência de Faraó. Você não é escravo mais, de sorte que já não sois escravos, porém filho. Você é filho. Sendo filho, você também é o quê? Herdeiro de Deus. Aleluia! Que coisa boa saber dessa notícia maravilhosa. Então, Canaã é nosso por herança. Se nós somos de Cristo, nós somos herdeiros de Abraão, herdeiro das promessas de Abraão. A promessa de Abraão era que Canaã era para toda a sua descendência. Canaã nos fala do lugar do propósito. Então, se você é herdeiro, você tem direito a todo o propósito. Nós não somos escravos mais, nós somos filhos. Portanto, Canaã é um direito nosso. Israel é nossa herança, não é terra de escravo. Presta atenção no que eu vou te dizer agora. Israel, Canaã, não é terra de escravos. Viver no propósito de Deus não é para quem é escravo, é para quem é livre. Então, se você quer viver em Canaã, porque você recebeu a Jesus, então você tem direito a estar em Canaã, porque você é herdeiro das promessas a partir de Abraão, saiba
de uma coisa: você tem que viver com a mentalidade de alguém que é livre, não com a mentalidade de alguém que é escravo. Quem é escravo não tem liberdade alguma, mas quem é livre tem liberdade em Cristo. Pastor, mas qual que é o limite da nossa liberdade? O limite da nossa liberdade é a cruz. Na cruz de Cristo nós temos plena satisfação de vivermos uma vida gloriosa. Aleluia! Na cruz de Cristo nós entregamos as nossas paixões, as nossas concupiscências com os prazeres da carne, a nossa obsessão pelas coisas do mundo. Na cruz nós fizemos uma aliança perpétua com o Senhor, de que Ele é o nosso tesouro, Ele é o nosso bem maior. O salmista no Salmo 63, Asaf, ele diz: quanto a mim, quase que eu desfaleci, por pouco os meus pés não escorregaram, até que entrei no santuário, então vi o fim deles. Que bem posso ter eu na terra que não seja o Senhor? O que mais eu posso possuir no céu, além da sua grandeza? Aleluia! A nossa herança, a nossa alegria, o nosso prazer é a cruz. Na cruz nós nos tornamos um com Ele, no seu propósito, na sua plenitude, na sua grandeza, no seu reino, no seu senhorio, no seu domínio. Nós iremos governar com Ele, porque fizemos da cruz a nossa alegria e o nosso prazer. A cruz de Cristo é a nossa liberdade. Aleluia! Na cruz de Cristo nós somos herdeiros de todas as suas promessas. Nós vivemos como livres. Em Canaã só vive quem é livre. Se você é livre, então você vive em Canaã tranquilamente e desfruta de todas as promessas de Deus. O estilo de vida em Canaã prazeroso é para quem é livre, para quem entende a obra da cruz do Calvário. Isto é muito empolgante, isto é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Vamos ver aqui então o perfil de quem recebeu a promessa e que nos fez herdeiro. Romanos 4:17. Romanos 4:17 diz assim: como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creu. Uau, que coisa maravilhosa. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Aqui está falando do herdeiro principal. O primeiro, o primogênito, que recebeu a palavra acerca de Canaã, do lugar do propósito. Olha o que fala dele. Olha o que a Bíblia fala de Abraão. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. O Deus que vivifica os mortos e chama à existência aquilo que não existe. Talvez você diga: pastor, mas eu estou morto. Pastor, mas eu não tenho alegria. Receba a vida de Deus agora, em nome de Jesus. O Senhor te coloca de pé. Ele apaga da sua memória essa condenação do passado. Você não depende de remédio para dormir. Você não depende de um psiquiatra ou um psicólogo para conduzir a tua vida. Você tem que depender do Espírito Santo de Deus. Receba a vida que há no Senhor, em nome de Jesus. Deus te vivificou dentre os mortos. Você já saiu desse ambiente de morte, esse ambiente de tristeza, de amargura. Isso é morte. Deus já te vivificou, já tirou você desse ambiente. Aleluia! E te chamou à existência. Você existe, você é real, você é vivo. Pode palpar em você. Você não é uma fantasia, é uma realidade. Você é um presente de Deus. Você foi conquistado por Jesus. Versículo 18, estamos falando de quem herdou a promessa, de quem recebeu a promessa, de quem nós somos herdeiros. Olha a promessa, olha quem ele era. Versículo 18, Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito: assim será a sua
descendência. Irmãos, esse termo, esperando contra a esperança, é maravilhoso. Ele esperou contra a esperança. Já não era possível esperar mais, mas ele esperou. Creu para ser o quê? Pai de muitas nações. Se você alimentar uma esperança dentro de você, creia, tem muitas nações para sermos pais. Versículo 19. E sem enfraquecer na fé. Por favor, você precisa receber essa palavra de Deus na sua vida. E sem enfraquecer na sua fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Oh, que porção espetacular da palavra de Deus. Ele não enfraqueceu a sua fé. A fé de Abraão era inabalável, embora levasse em conta o seu próprio corpo enfraquecido. O corpo dele estava enfraquecido, mas não a sua fé. Guarda isso. Isso é uma palavra do Espírito para você. O corpo pode estar enfraquecido, mas nunca a sua fé. A Bíblia diz que, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso interior se renova de dia em dia. Hoje é dia do seu homem interior ser renovado. Hoje é dia de você orar em línguas. Hoje é dia de você pular no Espírito. Hoje é dia de você ser ativado. Hoje é dia de você mandar embora esses demônios que tem perturbado a sua mente. Hoje é dia de você barbear-se. Hoje é dia de você trocar de roupa. Hoje é dia de você perfumar-se. Hoje é dia de você, mudar os seus comportamentos, as suas atitudes. É dia de você se levantar desse estado de morte que você se prostrou, porque a sua fé é como a fé de Abraão, que crê contra a esperança, ainda que enfraquecido, ainda que o seu próprio corpo estivesse amortecido, pelos anos, 100 anos, mas mesmo assim, ele não levou em conta, ele creu, a sua fé não se enfraqueceu. No nome de Jesus, nada pode enfraquecer a tua fé. Se você está prostrado é porque você não está movendo em fé. Se você está vivendo em Canaã, mas uma vida de escravo, é porque você não se fortaleceu em fé, porque você é livre. Canaã é lugar de gente livre. Se posicione em fé no nome de Jesus, aleluia. Versículo 20, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus. Oh, que coisa boa. Mas pela fé se fortaleceu, aleluia, dando glória a Deus. Que coisa maravilhosa. Oh, aleluia. Não duvidou. Ele não duvidou. Ele não duvidou. Ele não duvidou. Isto é maravilhoso. Não duvide. Não duvide nunca da promessa de Deus, do propósito de Deus para a sua vida. Por incredulidade. A incredulidade não foi um obstáculo para Abraão. Não foi o maior obstáculo da promessa. Porque a sua fé sustentou a promessa. A fé em Deus sustenta a promessa. Diga isso comigo. A fé em Deus sustenta a promessa. Ele se manteve fortalecido. Sabe como? Dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Mantenha-se fortalecido, mesmo diante da situação onde o teu corpo já está amortecido por conta dos 100 anos de idade. Mantém-se de pé, fortalecido, dando glória a Deus, glorificando o nome do Senhor. Pastor, o negócio ficou ruim, dá glória a Deus. Pastor, mas o tempo passou, glorifica o nome do Senhor. Pastor, mas aí o negócio, o confinamento aumentou, dá glória a Deus. Pastor, mas parece que a situação não vai dar, dá glória a Deus. É isso, dê glória a Deus o tempo todo. Versículo 21, estando plenamente convicto. Meu Deus, olha só, estando plenamente convicto. Isso aqui está falando de quem? De quem recebeu a herança. Você é herdeiro de Abraão? Então isso tem a ver com você, porque você recebeu as promessas dele. Estando plenamente convicto de que era poderoso para cumprir o que prometera. Nele havia uma convicção. Fala do que? De uma forte confiança. Abraão estava convencido de que aquele que prometeu
era poderoso para cumprir a promessa. Deus prometeu algo para você? Você caminha debaixo de uma promessa? Então deixa eu te dizer uma coisa, não duvide daquele que prometeu para você, confia nele. Versículo 22, pelo que isso lhe foi também imputado para justiça. Foi o que? Ele foi qualificado. Por conta da decisão dele, ele foi qualificado. Versículo 23, e não somente por causa dele está escrito. Você precisa ouvir isso e deixar. Olha que coisa. Versículo 23, e não somente por causa dele está escrito que lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado. Foi por nossa causa. Olha que coisa maravilhosa. A saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Aleluia. Que coisa maravilhosa. Então não foi só por causa de Abraão a promessa, foi por nossa causa. Abraão recebeu a promessa por sua causa e por minha causa. Qual que é a promessa? É a terra de Canaã, é o lugar do propósito de Deus, é Israel de Deus, aleluia, o lugar onde seria estabelecido o trono. Segundo a promessa em Samuel para Davi, o trono seria estabelecido e o trono dele não teria fim. É o trono do nosso Senhor Jesus Cristo, aleluia. E este trono não terá fim, glória a Deus. Eu disse que iria falar sobre 4 pontos, mas não vou falar só de 2 pontos hoje. Semana que vem nós vamos continuar. Sabe, irmãos, eu tenho muito anseio por esse ambiente de Canaã. Sabe por quê? Porque Canaã nos fala do lugar do propósito de Deus. Canaã nos fala do lugar da vontade de Deus. Nos fala do centro do coração de Deus. Então é muito importante que você entenda que existe um estilo de vida para se viver em Canaã. Eu não sei como está o seu coração nesses dias, mas eu quero orar por você agora. Eu quero declarar a bênção de Deus sobre você. Eu quero que, assim, você ore no sentido de pedir revelação do Espírito Santo para entender a dimensão do que significa Canaã e de quem foi o herdeiro dessa promessa. Sendo assim, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Se você entender o que é Canaã, se você entender quem recebeu a promessa e o quanto ele tem a ver conosco e que ele só recebeu a promessa por nossa causa, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Eu quero orar por você agora em nome de Jesus. Pai, eu quero abençoar a cada um desses que estão recebendo a Tua palavra nesse dia. Eu quero declarar o favor do Senhor sobre cada um, no nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero declarar que todos esses que recebem a palavra, que recebem ao Senhor, creem no Senhor, viverão em Canaã, segundo a vontade do Senhor, herdando, desfrutando de toda a promessa que foi estabelecida em Abraão, entendendo que a promessa só foi estabelecida por nossa causa também. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, nós bendizemos o Teu nome, e eu quero profetizar sobre todos esses que estão recebendo a palavra. Você é um vencedor, em nome de Jesus. Você vai viver em Canaã, desfrutando de Canaã. Canaã é o lugar da promessa de Deus, é a terra do propósito de Deus. Que você desfrute de Canaã com alegria no seu coração. Se você aceitou Jesus, você já vive em Canaã. Mas como você vive em Canaã? Viva segundo os princípios que nós recebemos, entendendo o que significa Canaã e entendendo a origem da herança das promessas de Canaã. E a herança para Abraão tem a ver com você. Amém? Em nome de Jesus, nós teremos um tempo tão glorioso nos próximos dias. Talvez, ao perceber a revelação
do que significa Canaã, do que significa de fato viver uma vida em Canaã, seja, eu quero falar isso pelo Espírito Santo de Deus, seja o que de mais precioso talvez você já recebeu ao longo da sua vida cristã. Guarda isso que eu estou falando. Estou falando isso pelo Espírito de Deus. Se você discernir o que significa Canaã, o que significa viver em Canaã, talvez seja o que de mais precioso você já recebeu na sua vida cristã ao longo dos seus anos. E eu creio que ao receber isso, ao perceber essas verdades, a sua vida vai mudar completamente. Amém? Deus te abençoe. Estamos encerrados. Obrigado por estar conosco ao longo desse tempo todo. E nós continuamos assim. Semana que vem estamos nesse mesmo canal, vinangola.tv, falando com você, ministrando a sua vida, 11 horas os Kids, Domingo Kids, e às 17 horas nosso culto. Deus te abençoe. Lembre-se de uma coisa, Jesus ama muito você e por causa disso, eu também amo você. Um beijo no coração. Fique na paz do Senhor.